O Sesc Taubaté realiza uma exposição sobre o Rio Paraíba do Sul. Nela é possível conhecer a história do rio e um pouco da cultura das cidades no entorno dele. Ele corta São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. Tem 1.137 quilômetros que aqui podem ser percorridos sem a necessidade de embarcação. E essa viagem, desde a nascente até a foz, destaca não apenas a paisagem do Rio Paraíba do Sul, mas também a cultura existente de uma margem à outra. Uma dessas relações que a gente tem bem forte é a cultura piraquara, que é a ligação do homem com as margens do rio, com a pesca, e dessa ligação surgiu toda uma cultura ainda presente hoje na região do Vale do Paraíba. A gente tem, além disso, a influência dos indígenas, numa ocupação pré-colonial, cerâmicas, outros tipos de influências, até nos nomes das cidades, que está também bem presente na nossa região e que a exposição procura também mostrar para as pessoas. No início, a religiosidade. O barco com a rede e a luz na proa simbolizam o encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Tem também fragmentos das cerâmicas feitas pelos índios de origem tupi no ano de 1300. A ponte de Cachoeira Paulista, em cada cenário, uma caracterização socioambiental de tudo o que existe ao longo do rio. É como estar na casa do Piraquara, aquele que sobrevive das águas do Paraíba, e poder apreciar de forma lúdica a mesma visão que ele tem. Para esta advogada, a visita foi um aprendizado. A gente mora aqui e conhece tão pouco o Rio Paraíba do Sul e vai vendo que ele envolve muito mais do que a ecologia e o meio ambiente, né? Envolve também a cultura da população. Mitos e lendas, como a do jacaré de Jacareí, encantam as crianças. Conta-se a lenda que na cidade de Jacareí existiam muitos jacarés à margem do rio Paraíba do Sul. E aí organizaram uma procissão e levaram à frente da procissão a imagem da santa. E a mergulharam no rio Paraíba do Sul pedindo para que os jacarés desaparecessem. Conta-se ainda que realmente eles desapareceram e que se a população perder a sua fé na santa, o jacaré ressurge. Sinceramente, eu acabei de ficar sabendo e muito impressionada pela lenda. Achou interessante, legal? Uhum. Quem não consegue enxergar aqui, também vê, com os olhos da tecnologia. A descrição do roteiro é toda feita em áudio. Quando os colonizadores chegaram às Américas, grande parte do que hoje é o Vale do Paraíba era habitada pela nação indígena dos Tupinambá. A água é indispensável. Sem ela, simplesmente não existe vida. Por isso, a intenção desta exposição é despertar nas pessoas a afetividade com o Paraíba do Sul e levá-las a refletir não apenas sobre o rio que temos hoje, mas principalmente sobre o rio que queremos ter no futuro. Não por acaso, insetos e animais foram representados com materiais recicláveis, muitas vezes jogados no leito do rio. A identidade vista na exposição, tanto na parte cultural, na parte ambiental, no resgate das memórias que essas pessoas têm com o rio, leva, ou a gente busca, que seja essa reflexão para a mudança, para o rio do desejo, o rio do futuro que nós queremos. Até março, quando termina a exposição, 36 mil pessoas devem navegar por esse resgate histórico e cultural do Rio Paraíba do Sul. Progresso a partir da década de 80. Então, até aquela época eram fossas e o esgoto não ia para o rio, né? A partir daí, então, a cidade cresceu e o esgoto foi cada vez mais para o rio, tirando aquilo que a gente conheceu até a década de 80, que quando havia chuva e enchente, enchia as nossas propriedades e na volta da água, o peixe nada contra, a gente colhia a quantia de peixe que desejasse, distribuía nas creches, nos asilos. Então vi essa fase boa e conheço o rio hoje. E a esperança é que a geração nova, com essa conscientização, venha trazer a vida ao rio de volta. E se você ficou interessado, pode programar a sua visita pelo telefone 3634-4000. É coisa de louco mesmo. Um corintiano caminha do Rio de Janeiro em direção ao estádio do Itaquerão, em São Paulo, para pagar uma promessa. O desafio surgiu no ano passado, quando foi preso na Argentina na final da Libertadores. Toda a aventura está sendo registrada nas redes sociais. Se todo corintiano é sofredor, Rodrigo talvez seja o maior deles. Louco pelo time do Parque São Jorge, o torcedor resolveu provar que o amor ao clube é maior que qualquer distância. Com uma foto de jornal do ídolo Neto a tiracolo, há uma semana ele segue a pé do Rio de Janeiro para São Paulo, até o estádio do Itaquerão.
O desafio surgiu ano passado quando foi preso na Argentina, horas antes do primeiro jogo da final da Libertadores. Tava ilegal, tava sem documento, que eu perdi o documento. Eu não queria perder o jogo de jeito nenhum. Então eu paguei um coiote para atravessar a fronteira. Quando eu atravessei pro outro lado, a polícia me prendeu. Quando a polícia me prendeu, aí eu falei, já era o jogo, né? E faltava 30 horas para chegar em Buenos Aires. Eu estava em Passo de los Libres, tá mais ou menos 16 horas. Aí eu pensei assim, eu tenho só uma solução, chamar minha Nossa Senhora Aparecida, que sempre me protegeu. Falei, minha Nossa Senhora Aparecida, eu faço uma promessa. Eu vou a pé do Rio a São Paulo e durante 7 dias eu deixo de fazer as coisas que eu mais gosto. Mas você conseguiu assistir o jogo ou não? Consegui assistir o jogo. Quando eu cheguei na Bombonera, não tinha mais ingresso. Eles me soltaram, eu não tinha mais ingresso. Quando eu cheguei na Bombonera, um amigo dos Gaviões, Robinho, chegou com o ingresso que sobrou de um menino que foi preso que não conseguiu embarcar em São Paulo. Com a bandeira do Timão enrolada no corpo e debaixo de um sol escaldante, o fanático fez da Via Dutra uma Via Crucis. As bolhas nos pés mostram a intensidade do sacrifício. Mas o que dói mesmo é a saudade da família. O que tá fazendo mais falta, que eu vou falar de coração, é os meus filhos e minha mulher, velho. A saudade delas que tá matando. Fora isso, tá tudo perfeito. Mas mesmo assim, com a saudade da família, vale a pena? Pelo Corinthians, vale tudo. Sabe por quê? Porque o Corinthians é minha vida. O Corinthians é meu amor. Toda a aventura é registrada nas redes sociais, onde manifestações de apoio não param de chegar. Por onde passa, o torcedor sempre encontra um bando de loucos oferecendo água e isotônicos para recuperar as energias. Ele só não aceita luxo. O banho tem que ser na banheira de borracharia. Arrumar um detergente, velho, quero ficar sujo. Rodrigo saiu do Rio de Janeiro no dia 18 de agosto e já percorreu 270 quilômetros, mais da metade do caminho, uma média de 38 quilômetros por dia. A intenção dele é chegar no Itaquerão dia 1º de setembro, data de aniversário do Corinthians. O sofrimento só não é maior graças à solidariedade da nação corintiana. Bruno e Alfredo resolveram caminhar junto com um amigo. A hora que a gente ficou sabendo que ele estava fazendo a promessa, acabei sempre trocando ideia com ele no celular, no rádio. Trombei ele em Cachoeira Paulista, ficamos naquela assistência com ele e tal. E chegamos em Aparecida hoje. Ele falou que estava em Aparecida, foi de carro até lá e estamos correndo junto aí, estamos na caminhada junto, dando um apoio, dando uma força pro mano aí, porque a corrida dele é louca mesmo. Corinthians pra gente é tudo, né, meu? Amor incondicional, não tem explicação. Esse movimento da torcida, de união, é só a gente que tem, fiel, é incrível e é muito louco. Tipo, isso aqui que ele tá fazendo, e tipo, a gente tá entrando pra história dele e ele tá entrando pra história da Corinthians, da fiel torcida, né? É mais um ato de grandeza da fiel, velho. Eu tenho um sonho é pisar no Itaquerão, é meu sonho. Não sei se a diretoria vai liberar. Se não liberar, pra mim não tem problema, a gente pisa ali no parque, que no parque eu já tenho umas amizades pra entrar. Se não tiver problema também, não tem problema, sabe por quê? Porque minha vida é cheia de problema. Mas eu quero ver o gramado de Itaquerão e meus filhos comigo, é meu sonho, vai ser muito louco. E a Fiel falou que a hora que eu chegar ali em Guarulhos, vai começar a fazer uma corrente pra me levar. O bagulho vai ficar doido. Confira agora um resumo do que foi destaque nesta edição do Band Cidade. A Justiça Eleitoral recebeu os pedidos de recurso da decisão da sentença que caça os mandatos de Ortiz Júnior e do vice-prefeito Edson Aparecido de Oliveira. De acordo com o TRE, a juíza que assinou a sentença só deve apreciar os documentos no final desta semana, aceitando ou não os pedidos. O Sesc Taubaté realiza uma exposição sobre o Rio Paraíba do Sul. Nela é possível conhecer a história do Rio e um pouco da cultura das cidades ao entorno dele. É coisa de louco mesmo. Um corintiano saiu do Rio de Janeiro a pé e caminha em rumo ao estádio do Itaquerão, em São Paulo, para pagar uma promessa: o título da Libertadores de 2012. São 440 quilômetros que ele vai percorrer. A chegada a São Paulo deve ser no dia 1º de setembro.
E o Band Cidade termina aqui, mas vocês podem rever as nossas reportagens em nosso site e também interagir conosco pelas redes sociais. Fiquem agora com as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Uma ótima noite para vocês. Tchau!